Sabe aquela sensação de estar travado, de não saber por onde começar? Eu resolvi fazer um experimento. E se ao invés da gente lutar contra o bloqueio, que é inevitável, se a gente abraçar ele e colocar ainda mais limitações no nosso processo criativo? Porque às vezes, na minha opinião, ter menos opção não trava. Na verdade, até dá liberdade. Eu vou explicar. Para tentar provar o meu ponto, nesse vídeo eu vou me propor 3 desafios de design, 3 limitações criativas, e tentar criar um design com cada uma delas. O primeiro desafio é criar um design usando apenas uma fonte e nada mais. Vou fazer um pôster dessa vez, eu amo fazer pôster. O arquivo tá criado. A primeira coisa que eu faço quando eu vou fazer um pôster é sempre fazer um grid. O grid me ajuda muito, é uma dessas limitações que acaba ajudando, sabe? Pronto, o nosso grid está criado. Agora chegou uma parte mais importante, que é selecionar a fonte que a gente vai usar, né? A fonte que a gente vai usar, ela precisa ser uma fonte muito versátil. Eu vou escolher uma das fontes mais versáteis do mundo, que é, vocês sabem, a Helvetica. Vou pegar aqui a Helvetica Bold. Vamos fazer que a gente pode usar toda a família da Helvetica, tá? A gente vai estar usando uma família de fontes só. A Helvetica é uma fonte que é um símbolo da tipografia, né? Ela foi criada nos anos 50 na Suíça e era para ser uma fonte que o objetivo era ser legível e não trazer tanta atenção para si mesma. Era uma fonte que era puramente informacional, então ela foi muito difundida, realmente mudou os parâmetros. Já existiam fontes parecidas antes que a Helvetica se baseou, como a Accident Grotesque, por exemplo. É uma fonte que eu amo, todo mundo ama, né? Sobre o nosso pôster, eu gosto de dar tema sempre pro meu design, né? De novo, trazer limitação para nos ajudar. Eu vou fingir aqui que eu tô fazendo um pôster para um evento sobre bloqueio criativo, por exemplo. Sei lá, um evento de palestra de bloqueio criativo. Tô inventando aqui na hora. E eu vou fazer isso usando só uma fonte. Eu vou escrever aqui bloqueio criativo. Ou, sei lá, Seminário Internacional de Bloqueio Criativo. Vamos aumentar aqui o tamanho da nossa fonte. Se tu segurar Shift, ela aumenta de 10 em 10, ó. Tu pode ver que, naturalmente, o kernel natural da Helvetica, ele é balanceado, mas a gente pode melhorar ele. É isso que separa as crianças dos adultos, assim. Para fazer algo realmente bom com pouco recurso visual, a gente tem que ser muito perfeccionista. Vocês vão ver que se vocês fizerem isso que eu estou fazendo, ajustar o kernel matematicamente, quando todos os espaços entre as letras estão exatamente iguais, pode ficar meio estranho. O que eu recomendo é sempre fazer no olho. Confia mais no teu olho do que na matemática, porque nesse caso, o design é como a gente vai ver alguma coisa e interpretar ela, né? Então, o trabalho do designer, ele também é muito de treinar o próprio olhar, assim. E eu vou deixar essa fonte exatamente no tamanho aqui de 4 colunas, tá vendo? Sei lá, num pôster de evento, a gente precisa que tenha informações, né? Então, vou botar aqui, por exemplo, a data. Pode ser dia 8 de maio de 2026. Eu posso botar, sei lá, uma vírgula, 2026, assim. Ó, isso tá legal. E se eu colocasse, por exemplo, sei lá, quem que vai palestrar nisso? Esse evento não existe, tá, gente? Só deixando claro. Uso nossa coluna para ficar bem balanceado. Eu acho que é mais importante saber a data do que os palestrantes. Então, sempre vamos pensar na hierarquia visual aqui. O que tu quer que leiam primeiro, né? Isso é muito importante quando a gente está trabalhando. Um pôster é uma peça de comunicação. Então, o que tu quer que leiam primeiro? Eu quero que leiam o nome do evento, depois a data, e aí quem que vai estar. Eu acho que faz mais sentido. Eu acho que pode ter, sei lá, mais informações aqui. Agora, pode ver que a nossa fonte, ela tá mais ou menos 50 pontos. Então, eu vou diminuir isso aqui pela metade, mantendo a proporção. Botar aqui 25 pontos. Eu acho que tá faltando uns textinhos, assim. Por exemplo, eu acho que também teria que ter horário, né? Vamos diminuir essa fonte de novo pela metade. Eu vou colocar aqui 12 pontos. E eu vou pegar a regular. Tá faltando algo, tá faltando um tempero. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar mais uma fonte aqui e vou escrever uma frase legal. Limite não é barreira, é direção. Bom, hein? Eu quero que isso aqui fique um amarelão, assim. E vamos jogar lá pra trás. A gente vai brincar, assim, como se fosse uma impressão de riso, sabe? É isso, design é sensibilidade. É a gente testando, vendo como que funciona. Olha, eu já gosto mais com as letras bem grandes, assim. Acho que tá interessante. Para um exercício aqui de poucos minutos, isso aqui impresso em riso ia ficar bem legal. Acho que dá pra gente ajustar algumas coisinhas aqui, ó.
Eu acho que esse fundo branco também pode melhorar, se a gente trazer um fundo mais cinzinha. Eu gosto do cinza, mas eu acho que o cinza ele pode ter um pouquinho de personalidade quando a gente joga um pouquinho de amarelo no cinza. Aqui assim, ó. Jogamos lá pra trás. Agora tá interessante. A gente pode, inclusive, exportar isso aqui. E a gente pode vir e brincar com algumas texturas. Olha como tá massa. E olha como traz uma textura muito legal, que já parece que existe, né? A gente pode brincar um pouquinho com as cores aqui. Só puxar um pouquinho mais os pretos, talvez. E eu acho que a gente tem um pôster interessante. Um pôster pro nosso evento fictício, usando apenas uma fonte só. Percebe que a gente saiu do nada para alguma coisa estabelecendo limites. Essa técnica funciona, gente. Funciona tanto que eu vou provar mais uma vez no segundo desafio. Mas antes, bora olhar no detalhe como ficou o pôster. Bora pro segundo desafio de design, que é usar apenas uma única cor. Então bora pro nosso segundo desafio, que é criar uma peça de design. Eu vou fazer novamente um pôster, que eu sou viciado em pôster, usando somente uma cor, ou um espectro de cor, tons de uma cor, algo assim. Eu vou fazer tudo em preto e branco, depois a gente joga no Photoshop e faz a mágica acontecer. Eu quero fazer esse pôster bem cinemático, assim. O nome desse filme, sei lá, imagina que fazem uma biografia sobre mim. Algo nada egocêntrico. Mas acho que pode ser interessante a gente brincar. De fonte, eu quero uma fonte condensada. Uma das fontes condensadas mais clássicas que existem é a Bebas. Eu vou escrever aqui o meu nome, Arthur Miller. Vou centralizar, vou jogar aqui. E agora eu quero uma foto. Acho que eu tenho uma foto minha aqui em algum lugar. Esse aqui é um scan que eu fiz de uma Polaroid. Acho que pode ficar interessante. O que eu vou fazer também aqui no Photoshop é passar essa imagem para preto e branco, porque eu quero fazer ela monocromática, né? Nos próprios tons, eu posso brincar um pouco com o contraste, ó. Bem legal, assim. Usando o nosso grid, eu quero deixar ela mais ou menos desse tamanho aqui. Acho que eu vou passar aqui o meu nome para uma linha apenas. E eu vou cometer uma atrocidade no mundo do design, que é distorcer uma fonte. Não, brincadeira, regras são feitas para serem quebradas, né? Tecnicamente é meio errado, sabe? Porque a gente está destruindo uma fonte que foi feita milimetricamente pensando nas proporções matemáticas, né? E a gente tá vindo aqui distorcendo tudo, mas às vezes fazer isso e gerar o erro é justamente o que traz personalidade, sabe? Normalmente, pôster de cinema tem muito texto aqui embaixo, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, sei lá, uma Helvética, por exemplo. Pode ser uma Light. Vou colocar uma fonte bem pequenininha, 12. E vou criar aqui um Lorem Ipsum mesmo. Eu já gosto desse pôster como ele tá assim, sabe? Eu vou distorcer mais ainda essa fonte. Cara, eu já gosto bastante, assim. Bem minimalista, bem simples, mas funciona. Tá todo preto, né? Ele é uma cor só. Eu gosto de desenhar, de fazer o design assim, primeiro em preto e branco, muitas vezes, porque me tira uma camada extra de preocupação, que é me preocupar com as cores. Mas se a gente quisesse trazer mais cor pra cá, o que a gente faria? Eu vou inverter esse design. Eu vou colocar isso aqui pra trás. E todas as nossas fontes eu vou passar para branco, ou aqui um tonzinho quase branco, sabe? E agora aqui no Photoshop, a gente vai vir aqui e abrir uma camada de matriz e saturação. Vamos clicar em colorir. Eu acho que tá ficando interessante aqui. A gente pode brincar bastante com as cores. Eu gosto bastante dele bem azulado, assim. Tá ficando bem interessante. Acho que falta um ruído aqui, falta algo mais tangível, sabe? E percebe que a gente não mexeu em cor aqui, a gente fez todo o design em preto e branco, e só com uma camada no Photoshop de matriz e saturação, a gente fez um pôster inteiro usando só uma cor, tons dessa cor, claro, né? E a gente pode de novo aqui usar a nossa textura, aquela textura de pôster que eu usei no último design. Aí tu pode vir aqui e ver qual que é o modo de mesclagem que tu mais gosta. Aqui na divisão, talvez se a gente mexer um pouco na opacidade, fica interessante, ó. E a opacidade ali nos 30%, mais ou menos. Eu acho que a gente chegou em algo bem interessante em pouco tempo, usando só uma camada de cor, só um ajuste de cor. E eu tô bem feliz com o resultado, pra ser sincero. Vamos ver no detalhe esse pôster. Bom, chegou a hora do terceiro e último desafio, que é
E agora, esse último desafio é o desafio Master, que é fazer uma peça de design usando só o analógico. Só coisas que existem de verdade, sem usar computador. No começo. Depois a gente passa pro computador e dá uns toquezinhos finais no Photoshop. A minha ideia é a seguinte. Nesse gaveteiro aqui eu guardo papéis, recortes de revistas e designs que eu fiz anteriormente para os meus vídeos. E a minha ideia é achar aqui alguma coisa que a gente consiga usar no nosso próximo design. Já no gaveteiro de baixo eu tenho a cereja do bolo, alguns papéis transferidores de tipografia. Esse tipo de material era utilizado pelos designers antes de existir computador, então tenho certeza que a gente consegue fazer alguma coisa com isso. Eu vou começar pegando uma folha de papel e cortando ela para ela ficar quadrada. Vou começar fazendo uma margem. Lá nos papéis transferidores de tipografia eu achei esse aqui, que é uma folha de News Gothic. Eu também achei a mesma fonte um pouquinho menor. E lá no gaveteiro eu achei alguns papeizinhos que eu acho que podem nos ajudar. Eu vou começar pegando uma fonte para criar como se fosse um retângulo que eu criaria no Illustrator. Eu vou colar esse pedaço de fita no papel e começar a transferir o nosso título. E para fazer isso é só raspar em cima das letras que elas descolam e se transferem para o papel. Antigamente era assim que um designer fazia as coisas. Mas ainda bem que a Adobe foi lá e inventou o Photoshop, o Illustrator e a nossa vida facilitou demais. Eu decidi que esse design vai ser justamente sobre essa brincadeira do analógico e do digital. Então eu vou escrever isso aqui. Dá pra ver que não ficou perfeito, mas eu acho que é essa a graça, né? Agora, para continuar o nosso design, eu vou colar algumas coisas que eu encontrei no meu gaveteiro. Isso aqui é um código de barra de uma caixa aleatória, mas eu acho que tem sentido, né, do analógico e digital, já que o código é uma representação no papel de algo digital. Eu gostei bastante da textura que a fita trouxe e a cor também, então eu vou colar mais um pedacinho aqui. Eu decidi pegar a fonte menor e colocar minhas iniciais aqui, como se eu estivesse assinando a obra. E é isso, eu acho que a gente chegou num resultado bem interessante, mas acho que ainda pode melhorar se a gente digitalizar isso aqui. Voltando para o computador aqui, para a gente combinar o digital com o analógico, eu tirei uma foto do nosso design e eu vou fazer só uns pequenos detalhes lá no Photoshop. E aqui, usando o Camera Raw, eu vou fazer algumas coisas. Eu quero deixar bem contrastado. E eu quero usar principalmente aqui a ferramenta de textura. E eu vou exagerar bastante, botar um pouco de claridade também, pra gente trazer essa textura analógica e deixar ela super evidente na nossa tela digital. Eu acho que tá lindo. Esses pequenos ajustes digitais já trouxeram a textura à vida, assim. E eu vou deixar aí como ficou no detalhe. Então é isso, 3 desafios, 3 limitações diferentes e cada um abriu um caminho novo pra gente seguir. O bloqueio criativo sempre aparece, é inevitável, mas às vezes, por mais doido que pareça, a limitação ela pode mais ajudar do que atrapalhar. Porque olhar para uma tela em branco é muito intimidador. Mas quando a gente sabe que a gente não pode fazer algumas coisas, às vezes é melhor do que saber que a gente pode fazer qualquer coisa. É só inventar uma regra boba e começar a criar. E ter as ferramentas certas para tu conseguir criar, tirar a tua ideia da cabeça e colocar no mundo e transformar em algo real é muito importante. E a Adobe, ela é referência mundial em design. E aí na descrição tu vai encontrar um link mega especial para tu assinar a Creative Cloud. Vale muito a pena testar e ver até onde a tua criatividade pode te levar. E é isso. Tamo junto demais. Tchau.